Boa noite. Boa noite. José Maria Marim e mais 6 cartolas da FIFA são presos na Suíça por extorsão e lavagem de dinheiro. Ex-governador de São Paulo e ex-presidente da CBF, Marim, será extraditado para responder ao processo na justiça americana. Já o empresário José Ávila, um dos investigados, fez acordo de confissão nos Estados Unidos para ficar em liberdade, mas vai ter que devolver 473 milhões de reais. O capelão da PM paulista, responsável pela igreja de Santo Expedito, é preso em São Paulo por desviar dinheiro de fiéis. Depois de aprovar mudanças no seguro-desemprego, o Senado discute alteração na regra para pensão por morte. No México, o presidente Dilma nega atrito entre o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o titular do Planejamento, Nelson Barbosa. Um grupo de idosas está vivendo num casarão invadido no Jardim Paulista, um dos bairros mais valorizados de São Paulo. O capelão reformado da Polícia Militar de São Paulo, Oswaldo Palópito, foi preso por suspeita de desviar o dízimo dos fiéis da paróquia de Santo Expedito. Quem trabalha na paróquia de Santo Expedito, na Luz, onde o padre Oswaldo Palópito foi capelão militar, não quer falar sobre a prisão dele. Eu gostaria de fazer uma informação. Lembra a informação que o senhor me dá? A investigação começou em setembro do ano passado, mas as suspeitas teriam surgido 5 anos antes. A corregedoria da PM percebeu que a riqueza demonstrada pelo padre era incompatível com o salário que ele ganhava e desconfiou que o excesso seria às custas de dinheiro desviado da corporação. Aprovado num concurso da Polícia Militar para capelão, Palópito ganhou patente de oficial e ascendeu na carreira. Se aposentou em janeiro, quando passou para a reserva como tenente-coronel da PM. O padre Palópito era conhecido pelos shows de música, gravou discos e publicou vídeos na internet. O inquérito que investiga se houve lesão ao patrimônio público estima que o rombo nas contas da capelania militar da PM chega a 2 milhões de reais. Mas hoje o secretário de Segurança Pública disse que não houve prejuízo aos cofres públicos. Alexandre Moraes afirma que a suspeita é de que o padre se apropriou do dinheiro do dízimo dos fiéis. Com autorização da Justiça, a polícia vasculhou as contas bancárias e de telefone do padre e achou indícios para apreender documentos encontrados numa casa de praia que ele frequentava no litoral norte de São Paulo. Depois que o escândalo veio à tona, o comandante da Polícia Militar decidiu acabar com o cargo de capelão da PM, que é ocupado por um padre ou pastor que ganha salário do Estado para atuar na corporação. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que o Alto da Moca, na Zona Leste, é o bairro com menor registro de roubos aqui na capital. Já o Campo Limpo, na Zona Sul, é o que tem mais casos. Quem precisa sair de casa logo nas primeiras horas do dia reclama de insegurança na região do Campo Limpo, na Zona Sul. Bastou apenas alguns minutos neste ponto de ônibus para confirmar que boa parte da população do bairro já foi assaltada. Que a minha esposa sai 5 horas da manhã e eu levo primeiro ela no ponto. Aí passou o motoqueiro, encostou o pessoal, roubou o pessoal e foi embora. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, só neste ano, de janeiro a abril, a principal delegacia do Campo Limpo registrou 1.668 casos de roubos, incluindo os roubos a veículos. Este homem, que não quer ser identificado, teve o carro roubado por 4 ladrões. A rotina mudou, né? Eu não frequento os mesmos locais em determinados horários. Eu evito estar sozinho, evito falar com o celular na rua. O medo ainda persiste e a intenção minha é mudar nos próximos meses a região do Campo Limpo. Até abril, o bairro também registrou 13 homicídios e um latrocínio, o roubo seguido de morte. A população vive amedrontada. Você já foi assaltada por aqui? Várias vezes, fui espancada, voltando da minha licença de maternidade. Quando foi isso? Já tem 15 anos, ainda estou com trauma, não ando mais de bolsa.
Do ponto de ônibus onde nós estávamos, lá no Campo Limpo, até aqui no Alto da Moca, foram cerca de 30 quilômetros. Mas essa distância não é só geográfica. Enquanto lá o número de roubos passou de 1.600, o bairro do Alto da Moca registrou apenas 108 até abril deste ano. 15 vezes menos. Com isso, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Alto da Moca é o bairro mais seguro da capital. É conservador, né? Mais família, né? No geral, uns 90% tranquilo. Só que tem que ter os cuidados, né? Por exemplo, vai na rua, dá uma olhadinha no celular, olha para trás. Comigo nunca aconteceu nada. Cuidado que seria em qualquer lugar. Uma casa abandonada no Jardim Paulista, bairro Rico de São Paulo, é invadida por integrantes da Frente de Luta por Moradia. 27 idosas vivem na residência. A bandeira da Frente de Luta por Moradia revela que a casa, desocupada há cerca de 12 anos, agora abriga novos moradores. Ela foi invadida em abril deste ano e fica no Jardim Paulista, um dos bairros mais valorizados de São Paulo. A residência está num terreno de 310 metros quadrados. São 6 quartos, 2 salas e vários banheiros. Mas tudo estava abandonado. O forro já não existia mais e não havia sequer energia elétrica. E essa invasão não é diferente apenas por estar num bairro nobre da capital paulista e ser uma casa. Aqui estão vivendo cerca de 27 idosos que ainda sonham em ter a própria moradia, mas que, por enquanto, precisam viver ainda com a ajuda de doações. E a Frente de Luta sempre apoiou essa questão, porque os idosos hoje estão muito rejeitados, né? Assim, a própria sociedade exclui os idosos hoje. Os alimentos, como as frutas, por exemplo, são coletados em feiras. Nos quartos não há camas e os idosos dormem em colchões distribuídos no chão. Dona Maria da Glória tem 85 anos. Esta é a 4ª invasão de que participa em busca de um lugar para viver. O sonho que eu tenho é de eu ter uma moradia. Falo, meus filhos, eu sofri muito para criar vocês, mas não consegui a moradia ainda não. No dia que eu conseguir a moradia, vai servir para mim e para vocês. A casa pertence hoje à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foi doada pela antiga proprietária, que faleceu aos 91 anos e não tinha herdeiros. No testamento, ela estabeleceu que o imóvel deveria ser usado para o ensino e a pesquisa da Escola Paulista de Medicina. A casa deverá ser leiloada e o dinheiro utilizado para os fins indicados no testamento. Dona Maria Rita está com 57 anos. Diz que não possui renda e por isso não consegue pagar um aluguel na cidade. A alternativa foi buscar os movimentos de luta por moradia. A gente vai viver como um bicho na rua? Não. Aí a gente procura aonde não está a chuva, não está o sereno, né? E aí a gente vai à luta, que é para ver, convocar, para poder sair a nossa moradia correta, né? A gente não pode chorar, porque a gente está com esperança, né? Que tudo vai correr bem para a gente todos. Em Brasília, ontem à noite, a Câmara dos Deputados rejeitou a principal mudança da reforma política. O plenário da Câmara rejeitou o chamado Distritão, modelo em que os deputados e vereadores seriam eleitos apenas de acordo com a quantidade de votos recebidos, no sistema majoritário. A proposta foi rejeitada por 267 votos a 210 e 5 abstenções. Com isso, a Câmara manteve o modelo atual, com um sistema proporcional que leva em conta os votos recebidos individualmente pelos candidatos e os recebidos pelo partido. E esses votos são usados para um cálculo de quantas vagas cada partido consegue preencher. Foi a primeira grande derrota de Cunha à frente da presidência da Câmara. Desde fevereiro, após a votação, ele criticou o resultado. A casa quer continuar como está. Está muito claro isso para todos nós. A casa está rejeitando qualquer coisa que seja de mudança. Então, o que vai acontecer? A casa vai continuar votando, provavelmente não vai alterar nada. Eu acho que não vai absolutamente mudar nada, nem fim de reeleição, nem coincidência de mandato. A casa já se manifestou, ela não está querendo mudar nada. Todo mundo se elegeu por esse modelo. Todo mundo tem medo de mudar o modelo, com medo de não se eleger. A decisão política da casa não muda nada. O Distritão é muito ruim, o presidente tem sido muito arrogante. Ele, na verdade, tem trabalhado de uma forma que ele parece querer ser o dono do plenário. Este plenário não tem dono. Ele tem 513 deputados e deputadas que têm opiniões e nós temos que negociar democraticamente os processos. Eu espero que nós agora consigamos avançar
em outras mudanças importantes, depois de ter vencido esse grande obstáculo que era o Distritão. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele analisa a votação da reforma política. No processo de votação disso que está sendo erroneamente chamado de reforma política, os deputados rejeitaram todas as propostas que estavam sobre a mesa de alteração do sistema eleitoral brasileiro. Fizeram isso porque desenvolveram um raciocínio de natureza utilitária. Os deputados perguntaram para si mesmos: bom, eu estou aqui, estou sendo eleito por este modelo proporcional, está em vigor no Brasil desde a década de 30, por que é que eu vou mudar isso? A partir desse raciocínio, resolveram deixar tudo como está para ver como fica. O PMDB tinha transformado o chamado Distritão em grande vedete da pseudo-reforma política. O Distritão, de fato, é muito mais simples do que o modelo proporcional. Pelo Distritão se elegem os candidatos mais votados. Os partidos lançam os candidatos, o eleitor vai às urnas e quem recebe mais votos é eleito, sem levar em conta a votação de partidos ou de coligações. O deputado Eduardo Cunha, que era um grande entusiasta desse Distritão, acabou sendo o pivô da rejeição do modelo. Aconteceu o seguinte: Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, mandou formar uma comissão para organizar a reforma política. Ele indicou o relator dessa comissão, uma pessoa do grupo dele, o deputado Marcelo Castro. A comissão passou mais de 3 meses discutindo o assunto, viajando pelo país, convidando especialistas. No final das contas, o relator Marcelo Castro fez um relatório que atendeu apenas 99% do que o Eduardo Cunha esperava dele. O presidente da Câmara não teve dúvida. Passou o trator sobre a comissão, destituiu o relator, nomeou outro, levou o assunto direto para o plenário, fatiou a reforma e colocou em votação. Esse surto imperial de Eduardo Cunha provocou uma onda de solidariedade ao relator deposto. E Marcelo Castro distribuiu, na hora da votação, panfletos em plenário contra o Distritão. Quem estava em dúvida deu meia volta e votou contra o modelo, que acabou sendo rejeitado. Eduardo Cunha agora diz que foi uma derrota do povo. Conversa fiada, o povo não está nem prestando atenção nisso. A derrota foi dele mesmo. O presidente da Câmara deixou de levar em conta um velho ensinamento do ex-presidente Jânio Quadros. Jânio dizia que política é como fotografia. Se você mexe muito, não sai. Boa noite. Uma perícia da Polícia Federal concluiu que a mulher, que aparece num vídeo bastante divulgado, não é a cunhada de João Vacari, Marice Lima. A informação foi divulgada hoje na coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, peritos da Polícia Federal concluíram que não é a cunhada de João Vacari Neto, Marice, quem aparece em vídeos fazendo depósitos à mulher do ex-tesoureiro do PT, Massim Giselda. A versão do Ministério Público Federal de que era Marice quem aparecia nas imagens foi usada pelo juiz Sérgio Moro para prorrogar a prisão preventiva da cunhada de Vacari. Ela foi solta depois de sua defesa levantar dúvida sobre a versão da Procuradoria. O laudo foi encaminhado à Força-Tarefa da Operação Lava Jato. A mãe da presidente Dilma Rousseff foi internada hoje em um hospital de Brasília. Dilma Jane apresentou sintomas de um ataque isquêmico transitório, que seria um sinal do corpo de que um AVC poderia ocorrer. Segundo nota divulgada pelo governo, ela deve ter alta ainda hoje. A mãe da presidente tem 91 anos e mora no Palácio da Alvorada. Dilma está no México e deve chegar ao Brasil na madrugada. No México, a presidente Dilma Rousseff disse que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, têm uma posição de unidade em relação ao ajuste fiscal do governo. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, teria apontado divergências entre os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levy, e defendido a saída de Levy do governo. Farias foi um dos 3 senadores do PT que votou contra a medida provisória 665, aprovada na noite de ontem, que restringe o acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao seguro-defeso. Após encerrar as atividades na Cidade do México, Dilma disse que o governo está muito feliz com a aprovação da medida provisória e negou qualquer conflito entre os ministros. Eles têm uma posição de unidade em torno do ajuste fiscal.
Acho que o senador está tentando construir um conflito onde não existe. A posição do Joaquim Levy no governo e do Nelson Barbosa no governo é extremamente estável. Nunca houve, desde o momento em que eles assumiram as suas funções, nenhum problema com eles. Ambos fizeram os cortes no orçamento. Eu participei de discussão com os dois. A presidente Dilma deve sancionar nos próximos dias as mudanças na concessão do seguro-desemprego. A medida foi aprovada ontem, em última votação pelo Senado, e faz parte do esforço do governo federal pelo ajuste fiscal. O placar foi apertado, 39 votos favoráveis e 32 contrários. Ao todo, 11 senadores da base aliada votaram contra a MP, entre eles 3 senadores do PT. A ex-senadora do PT, Marta Suplicy, também foi uma das críticas ao ajuste fiscal. Cada um que põe a mão na consciência, pense um pouco para que vai servir esse ajuste. Ele vai, por acaso, mudar a situação que nós temos? É óbvio que o nosso projeto econômico, o nosso projeto de governo não é o ajuste. O ajuste é a base para que possamos retomar esse projeto. A sessão foi tumultuada e chegou a ficar interrompida por cerca de 10 minutos depois de integrantes da Força Sindical se manifestarem nas galerias do plenário. Eu peço à polícia do Senado que, por favor... Pelo texto aprovado, o trabalhador terá direito a sacar o seguro-desemprego pela primeira vez se estiver trabalhado por pelo menos 12 meses na empresa. Antes, o período era de 6 meses. Além do seguro-desemprego, a medida restringe ainda o acesso ao abono salarial. Em relação a isso, o texto prevê que o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos deverá ter trabalhado por 3 meses para ter direito ao benefício. Atualmente, a lei exige 30 dias de trabalho para o recebimento ao benefício integral. Os senadores votam neste momento a medida provisória 664, que também faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo. A medida provisória estabelece regras mais rígidas para o acesso à pensão por morte e auxílio-doença. Um destaque da medida também derruba o chamado fator previdenciário. Esse fator entra no cálculo das aposentadorias, reduzindo de forma progressiva o valor a ser pago. Quanto mais cedo alguém se aposenta, maior é a redução do benefício. Ele foi criado em 99 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para desestimular aposentadorias precoces. O Conselho Curador do FGTS aprova a liberação de 10 bilhões de reais para o BNDES. Com isso, os trabalhadores poderão investir 30% do valor que tem no FGTS no novo fundo do Banco de Desenvolvimento. Hoje, as contas do FGTS são corrigidas pela TR, mais 3% ao ano. Espera-se que, com esse novo fundo, que receberá os papéis da dívida do BNDES, renda o valor da TR, mais 7%. A Câmara dos Deputados retomou agora à tarde a votação da reforma política. Neste momento, os deputados discutem as propostas de financiamento de campanhas eleitorais, entre as quais uma que inclui na Constituição Federal a permissão de doação de empresas a partidos políticos. Com a derrota de uma emenda sobre esse tema na madrugada de hoje, os deputados contrários ao financiamento privado de empresas que não queriam esse trecho do texto fosse novamente votado. A sessão chegou a ser interrompida, mas foi retomada há pouco. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Na largada, a Câmara votou reforma que nada reformou. Reforma porcina, a que foi sem nunca ter sido como a viúva da novela. Mas calma, na Cunholândia vale tudo. Falta votar fim da reeleição, eleição unificada a cada 5 anos e Cunha cunhava hoje manobra para votar de novo o financiamento empresarial de campanhas. Agora já no atacadão via partidos que então repassariam grana para candidatos. Na estreia, nada obteve 308 votos para mudar a Constituição. Distritão, único sistema de chances com aprovação, foi jogada do PMDB de Temer e do grande derrotado Eduardo Cunha. Cunha não aceita a derrota no que mais defende, incluir na Constituição o financiamento empresarial. Com ele, perderia também Gilmar Mendes. Mendes pediu vistas do processo há um ano, quando o Supremo, já por maioria definitiva, vetava financiamento empresarial.
A primeira batalha Cunha perdeu por vários motivos, alguns evidentes: demasiado apetite e prepotência em mais um ato atrabiliário. Perdeu porque atropelou o relator Marcelo Castro, do seu partido, e enterrou propostas negociadas por Castro na comissão de reforma. Perdeu porque começa a ficar claro que, investigado por corrupção no esquema Petrobras, Cunha fará qualquer aliança para salvar o pescoço. Reforma tão cobrada, ainda que não se saiba exatamente qual, não pode ser feita porque um homem ambicioso e hábil sonha criar seu reino, a Cunholândia ou o Cunhistão. Num sistema político gangrenado, reforma não deveria ser imposta, com desprezo a regimentos, sugestões, debates e também aos erros acumulados. O jogo não acabou, ainda tem mais, mas na estreia, ao menos, não houve avanço concreto, como, por exemplo, alguma barreira quanto à criação de partidecos que mordem dinheiro no fundo partidário e leiloam espaços no horário eleitoral. Estranhamente, o que se comemorava ao fim do primeiro round não foi alguma reforma, mas o ficar tudo como está. Comemorava-se o não ter ficado pior. Mas calma, ainda falta. Como se sabe, lá na Cunholândia ou Cunhistão e seus múltiplos significados, vale tudo. Boa noite. E hoje fez um calor inesperado, né, Gamberini? A temperatura subiu e bateu na casa dos 29 graus aqui na capital paulista. A chuva parece que ainda é fraca e localizada, mas amanhã a tendência é de que as pancadas se intensifiquem e esfrie bastante amanhã. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. Já se afastando para o oceano, o sistema de baixa pressão deixa o tempo bastante chuvoso em boa parte do centro-sul do país. Apenas o oeste da região sul não tem previsão de chuva. Já em todas as outras áreas, incluindo o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, o dia vai ficar fechado com chuva a qualquer hora e com risco de temporais. Na faixa leste do Nordeste e entre o Rio de Janeiro e o sul e oeste de Minas Gerais, chuva fraca. No norte do país, o tempo segue abafado com pancadas de chuva associadas ao calor. Chega a fazer até 29 graus em Salvador, 31 em Manaus e 33 no Rio de Janeiro. Já em Porto Alegre e em Curitiba, máxima de apenas 21 graus amanhã. E nessa madrugada, mínima de 17 e de 15 graus. Aqui em São Paulo, esse sistema de baixa pressão que a gente falou espalha muita instabilidade por todo o estado. E a região oeste é a que deve receber os maiores volumes de chuva. Com o tempo mais fechado, não vai fazer mais que 25 graus em Presidente Prudente e 26 em Presidente Bernardes. E apesar da chuva atingir também aqui a Grande São Paulo, não são esperados grandes volumes nas regiões dos reservatórios, mas as temperaturas caem bastante. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 17 graus e amanhã à tarde, máxima de 23 aqui na capital. Na sexta-feira, esfria mais, 21 graus. E no sábado, apesar da chuva ir embora, o dia fica com muitas nuvens e as temperaturas ficam entre 12 e 21 graus, bem friozinho. A Feira da Madrugada passou a funcionar em um novo horário. Agora os clientes vão ter mais tempo para fazer as compras. Segundo a Prefeitura, a feira vai ficar aberta até às 4 horas da tarde. Antes fechava ao meio-dia. A ampliação do horário era uma reivindicação dos comerciantes. Eles afirmam que, apesar de uma portaria do ano passado ter determinado as operações de segunda a sábado, da meia-noite ao meio-dia, ela passou a ser cumprida apenas nas últimas semanas, o que provocou tumulto. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informou que a ampliação do horário é de extrema importância, pois permite ao munícipe um tempo maior para a realização das compras e valoriza ainda mais o espaço comercial tão importante para a cidade. 80 haitianos alojados na paróquia Nossa Senhora da Paz, no centro da capital, receberam atendimento médico durante um mutirão de saúde. Eles fizeram testes rápidos de HIV, receberam vacinas contra tétano, gripe e hepatite. A ação foi um pedido dos próprios imigrantes que reclamam da falta de médico na AMA, assistência médica ambulatorial, que fica na região da Sé. Quem vê o grupo de haitianos no pátio da paróquia Nossa Senhora da Paz, no centro de São Paulo, até pode pensar que eles são amigos de longa data. Mas muitos
se conheceram hoje. Existe uma grande rotatividade. Podemos dizer, no salão que estamos acolhendo de maneira emergencial, a média é de 10 a 15 dias normalmente, não mais que isso. Nem todos chegam bem de saúde aqui. Baixa imunidade, anemia e estresse são sintomas comuns entre eles. Até nível psicológico. Porque às vezes temos pessoal que chega de situações de guerra que precisa de atendimento médico, psiquiátrico e psicológico. Hoje eles tiveram a chance de passar em consulta médica. A prefeitura organizou um mutirão dentro da paróquia para aplicar vacinas contra gripe, tétano e hepatite. Eles também fizeram testes rápidos de HIV. Frank estava se sentindo mal e foi medicado. O dolor na cabeça e febre, a gripe. A Secretaria Municipal da Saúde espera atender os 93 imigrantes que ficam aqui, na paróquia Nossa Senhora da Paz, e também os que já passaram por aqui. Nós conversamos com alguns haitianos e eles nos disseram que já tentaram passar em consulta médica na Ama da Sé, que fica próxima à paróquia. Não conseguiram por falta de médico no local. Zaid e o amigo deram sorte hoje. O atendimento estava normal. Eles falaram comigo, não tem médico ontem, mas hoje tem. A gente já está em entendimento com o parceiro, hoje mesmo, e essa semana a gente já tem reuniões para que não aconteça essa interrupção no atendimento médico. Existe todo um empenho por parte da Secretaria, por parte da Secretaria de Saúde Municipal, por parte da Prefeitura, entendimento com os parceiros para que a situação seja resolvida o mais rápido possível. O italiano Pasquale Scotti, acusado de ser um dos chefes da máfia Camorra Napolitana, já está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele foi preso ontem em Recife. A polícia aguarda a autorização do Supremo Tribunal Federal para que o mafioso seja levado a um presídio de segurança máxima, até que a decisão sobre a sua extradição seja concluída. Pasquale Scotti foi condenado na Itália por 26 assassinatos, entre outros crimes. Ele ficou foragido por 29 anos e vivia na capital pernambucana com identidade falsa de Francisco Castro Visconti. O Ministério da Justiça da Itália foi notificado da prisão pelo governo brasileiro e tem 40 dias para enviar documentação ao país solicitando a extradição. A Polícia Federal Brasileira chegou à verdadeira identidade do italiano comparando impressões digitais fornecidas pela Polícia Federal Italiana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, autorizou hoje a quebra do sigilo telefônico do senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia. O parlamentar é investigado por suspeita de participação no esquema de corrupção na Petrobras. A decisão alcança também o doleiro Alberto Youssef, uma assessora de Raupp e 2 ex-dirigentes da construtora Queiroz Galvão. Relator dos inquéritos relacionados à Operação Lava Jato que tramitam no Supremo, Teori atendeu uma solicitação da Polícia Federal. Com isso, a Polícia Federal terá acesso aos sigilos telefônicos dos 5 citados referentes ao período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2010. E agora vamos à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado de hoje é o cientista político Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, professor, por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Obrigado, Gamberini. Vamos começar uma pergunta bastante geral. Como é que o senhor vê o Brasil hoje? Bem, o Brasil acho que vive um momento de crise, né? Não acho que é uma crise estrutural, as nossas instituições não estão sob risco, mas é uma crise conjuntural, uma crise de governo, sobretudo, e uma crise de economia. Acho até que o governo, num certo sentido, teve um alívio nos últimos dias, né? Acho que a política que a presidente adotou de abdicar da coordenação política diretamente em prol do PMDB e de Michel Temer de um lado, e de fazer a política econômica em prol da equipe liderada por Levi de outro, isso acabou fazendo com que as coisas começassem a se acertar. E aí, para até, vamos dizer, sorte dela, acho que talvez não só sorte, mas enfim, para seu benefício, tivemos aí essa invertida que o seu desafeto, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sofreu com a derrota acachapante que levou em função da sua arrogância, da sua prepotência, da sua ideia de que poderia impor, mesmo a seus pares, aquilo que bem entendesse. E ficou claro que a coisa não é bem assim. Então eu entendo que é um momento, enfim, ainda de crise, mas talvez de algum redirecionamento dessa crise, talvez a gente possa começar agora a caminhar para um momento de um pouco mais de tranquilidade. É um momento de crise em que o PT está afastado do governo, né? Porque, como o senhor disse, a Levi, que não é um homem do PT,
conduz a economia. Michel Temer, que não é um homem do PT, conduz a política. A presidente tem 2 primeiros ministros ali, na verdade, executando a política. O que vai acontecer com o PT? Olha, eu acho que o PT precisa, antes de mais nada, fazer uma profunda autocrítica. Algumas das teses do partido que começaram a aparecer para o próximo encontro do partido, de diferentes correntes, já mostram que algumas delas ensaiam uma autocrítica. E acho que, nesse momento, ela é inevitável. E é inevitável por quê? Porque o partido, na verdade, se meteu em todo tipo de enrascada e tentou sempre sair por cima dessas enrascadas, culpando seus adversários pelos seus próprios problemas. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Ou, isso aí, na realidade, é uma conspiração da mídia golpista, ou coisas do gênero. E, na realidade, o partido tem problemas sérios, né? A prisão de 2 tesoureiros é muito eloquente e é um problema institucional grave, ou seja, o partido dá indicações de que esteve realmente envolvido com problemas muito sérios, dos quais não fez a devida autocrítica. Inclusive, gente dentro do partido que apontava para isso, pensando aqui para essa necessidade, penso aí no ex-governador Tarso Genro, lá do Rio Grande do Sul, foram escanteadas pela direção partidária. Então, me parece que o partido está nesse momento de dilema e isso já se faz sentir, por exemplo, no panelaço que tivemos outro dia por ocasião do programa do PT. Nunca havia visto isso, um panelaço contra o programa de partido. Né? Nem o PSDB, nos momentos piores do final do governo Fernando Henrique, enfrentou qualquer coisa parecida com essa. Então, é de fato um momento que o partido está enfraquecido, precisa fazer a sua reflexão e aí é natural que, de alguma forma, ele perca espaço dentro do seu próprio governo. Agora, de maneira geral, eu concordo com essa análise do enfraquecimento do PT, é evidente. Agora... E deve sentir os efeitos disso nas eleições municipais do ano que vem. Certamente. Né? E olha que o PT é um partido que vinha crescendo eleição municipal após eleição municipal. Eu acredito que isso deve sofrer uma certa reversão nas eleições do próximo ano. Agora, essa crise, ela respinga, não essa crise especificamente, mas essa crise de credibilidade alcança todos os partidos de maneira geral, né? Mas o problema maior do PT nesse caso vem até de um bônus do PT. Do fato de que o PT é de todos os nossos partidos aquele que tem a marca partidária mais forte. Ideológica? Né? Não só ideológica, a marca mesmo. Ou seja, se o eleitor, que é conhecido como cidadão... partido. Exato, o identifica como partido. As pessoas falam em petistas, elas não falam muito em PMDBistas, tucanos, falam um pouco, mas o PT é que tem realmente essa marca partidária forte para o bem e para o mal. Quando o partido vinha no momento positivo, isso lhe rendeu muito apoio, as pesquisas mostravam o partido com o maior número de adesões, das pessoas que se identificavam com algum partido, só que na hora que o vento vira e que o partido começa a sofrer ataques sérios, começa a sofrer um desgaste, isso pesa muito mais, justamente por essa marca partidária forte, o que torna ainda mais importante que o partido realmente se recicle. Qual vai ser o tema, na sua opinião, das eleições que nós vamos ter? Serão eleições municipais, mas nos grandes centros urbanos a eleição perde um pouco esse caráter municipal e se discutem temas nacionais. Qual o senhor acha que vai ser o tema dominante nas eleições nos grandes centros já no ano que vem? Olha, eu tenho dúvidas de que realmente os temas nacionais vão, vamos dizer assim, definir as eleições, mesmo em grandes cidades como, por exemplo, São Paulo. Acho que há um efeito da política nacional nesse processo. Desemprego, arroxo. Exatamente, desgaste partidário. Por exemplo, entendo que o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para além do que possam ser seus méritos ou seus erros, ele vai acabar sendo julgado em boa medida pela situação que o seu partido sofre. Veja, isso não é trazer exatamente a discussão da política nacional para dentro da política municipal, mas na verdade, ter um efeito da política nacional na política municipal. Acho que alguns temas que têm a ver com problemas gerais, como você apontou, desemprego, por exemplo, que começa a apresentar aumento, ainda é baixo se a gente considerar o ciclo histórico, mas já começa a aumentar. Se ele aumentar muito profundamente até o ano que vem, a gente vai começar a ter reflexos disso também na política local. E aí é possível que alguns desses temas apareçam, inclusive com os candidatos tendo que tematizar problemas como qualificação profissional, como criação de oportunidades de trabalho, coisas desse gênero que, a rigor, nem são tanto assim assuntos da esfera local. O eleitor vai votar com o bolso. Olha, o eleitor sempre vota com o bolso, né? Embora eu diria que quando se chega no nível municipal, ele vota com o bolso e volta também com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, por exemplo, com a tampa do bueiro fora do lugar. Tá certo. Muito obrigado, professor, pela presença aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado a você, Gandeli. Obrigado. Boa noite. Estela?
Ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e outros 6 dirigentes da FIFA são presos na Suíça. Eles são acusados de extorsão, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes, em investigação da polícia dos Estados Unidos. Nesta tarde, a FIFA afastou de suas funções os 7 detidos e outras 4 pessoas também investigadas. Todos estão temporariamente proibidos de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol nacional e internacional. A prisão aconteceu em um hotel de luxo em Zurique, na Suíça, pela polícia local com o apoio do FBI. 7 dirigentes do futebol mundial, incluindo o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, foram detidos e levados para uma prisão não identificada. Marim foi governador de São Paulo durante o regime da ditadura militar. Esteve à frente da Federação Paulista de Futebol na década de 80. Assumiu o comando da CBF após a renúncia de Ricardo Teixeira em março de 2012 e ficou no cargo até abril de 2015. Também presidiu o comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014. Além dele, também foram presos Jeffrey Webb, das Ilhas Caimã. Ele é vice-presidente da FIFA e presidente da CONCACAF, a Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e do Caribe. Eduardo Lee, membro do comitê executivo da FIFA e presidente da Federação da Costa Rica. Júlio Rocha, da Nicarágua, dirigente da FIFA. Costas Tacas, das Ilhas Caimã, adido da CONCACAF. Eugênio Figueiredo, do Uruguai, vice-presidente da FIFA e ex-presidente da Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Rafael Esquivel, presidente da Federação da Venezuela e membro da Conmebol. Também foram detidos executivos de empresas de marketing esportivo. Todos devem ser extraditados para os Estados Unidos, mas ainda não há previsão de quando. A pena pode chegar a 20 anos. Entre as acusações, lavagem de dinheiro, extorsão e fraude, que envolvem a compra de votos para a escolha da Rússia em 2018 e do Catar em 2022 como países sedes da Copa do Mundo. O superfaturamento de contratos da CBF como empresa de material esportivo para a seleção brasileira e subornos ligados a direitos de transmissão de jogos e marketing esportivo em campeonatos como a Copa América, a Libertadores da América e a Copa do Brasil. O Mundial de 2010 na África do Sul também será investigado. Os jogos sediados pelo Brasil no ano passado não estão no processo. O caso tem ao todo 18 réus. 4 já confessaram, como o brasileiro José Ávila, fundador e presidente do Grupo Trafic, maior agência de marketing esportivo da América Latina. Segundo o governo dos Estados Unidos, ele teria concordado em devolver mais de 150 milhões de dólares. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que apurou que houve violação do sistema financeiro do país, já que o dinheiro desviado foi investido em bancos norte-americanos. Em coletiva de imprensa nesta manhã, a secretária de Justiça do país disse que a corrupção está enraizada no mundo do futebol. José Maria Marim mora em São Paulo, neste condomínio de luxo na região dos Jardins. Ele estava na Suíça para o Congresso Anual da FIFA, marcado para começar amanhã, e para a eleição da presidência do órgão na sexta-feira. A prisão do ex-dirigente da CBF repercutiu no Brasil. A CBF emitiu comunicado através do site oficial em que afirma que apoia integralmente as investigações e que a nova gestão, iniciada em 16 de abril de 2015, tem o compromisso com a verdade e transparência. O atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, afirmou que os contratos envolvidos no escândalo foram assinados na gestão do ex-presidente Ricardo Teixeira. O ex-jogador Romário, senador pelo PSB, aproveitou uma audiência pública no Senado para comemorar a prisão. Muitos dos corruptos, ladrões e que fazem mal ao futebol foram presos. Infelizmente, não foi a nossa polícia que prendeu, mas alguém tinha que prender um dia, né? Ladrão tem que ir para a cadeia. A presidente Dilma Rousseff também se manifestou sobre o caso. Eu acredito que toda investigação sobre essa questão é muito importante. Acho que ela vai permitir uma maior profissionalização do futebol. Marim não foi preso porque roubou descaradamente, na frente das câmeras, a medalha do jovem corintiano campeão da Copa São Paulo Júnior. Marim não foi preso por elogiar publicamente o torturador Sérgio Fleury, assassino a mando da ditadura. Marim não foi preso por ter delatado e colaborado, assim, para o assassinato do jornalista Vladimir Herzog pelo DOI-CODE, um centro de tortura da ditadura.
Marim foi preso prosaicamente num hotel 5 estrelas, hotel de luxo, por corrupção e pode ficar 20 anos na cadeia nos Estados Unidos. Ele deveria ter aprendido melhor as lições do seu mentor, procurado há anos pela Interpol e que não sai do Brasil nem que a vaca tussa. Os jornais mais importantes do mundo também destacaram a prisão dos dirigentes da FIFA. O americano The New York Times publicou várias matérias sobre o assunto. Além de destacar o impacto da investigação na figura de Joseph Blatter, o jornal disse ainda que para os Estados Unidos, o inquérito da FIFA está só começando. O Guardian inglês criou uma página com atualizações em tempo real sobre o caso e ressaltou a crise em que a FIFA está envolvida por causa das denúncias de corrupção. O alemão Bild publicou as fotos dos detidos e também de Blatter. Também na Alemanha, a edição online da revista Der Spiegel vem dando atualizações sobre o caso. Numa das publicações, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos aparece falando da corrupção na principal entidade do futebol internacional. O argentino Clarín também dá atualizações sobre o escândalo. As publicações trazem novas revelações envolvendo os dirigentes acusados de corrupção. O italiano Corriere della Sera chamou o caso de caos e falou sobre a investigação liderada pelos Estados Unidos. O espanhol El País explicou o caso e disse que as autoridades americanas esperam que ele sirva para marcar um novo começo nos órgãos que governam o futebol. O chileno La Nación falou sobre a investigação que resultou na detenção dos dirigentes da FIFA. O francês Le Figaro também destacou a suspensão dos dirigentes suspeitos de corrupção. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você terá outras informações sobre o escândalo na FIFA. Uma médica teria sido agredida durante o trabalho no pronto-socorro do Hospital Central de Itapevi, na Grande São Paulo. Ela denunciou essa agressão pela internet, mas um vídeo postado por uma testemunha mostra outra versão. O desabafo em uma rede social repercutiu imediatamente. Em menos de 24 horas, as fotos da médica Maria Cristina com o rosto cheio de arranhões foram compartilhadas mais de 900 vezes. Os ferimentos foram provocados durante o atendimento no pronto-socorro do Hospital Geral de Itapevi, na Grande São Paulo. A médica diz que a discussão começou quando a filha de uma paciente pediu para ela a receita de um medicamento. Pediu que eu renovasse a receita de antihipertensivo dela, que era de uso contínuo. E eu expliquei a ela que esse procedimento não seria de pronto-socorro, e sim seria de posto de saúde. A acompanhante teria se exaltado e saído da sala. No final do atendimento, ela voltou e as agressões começaram. Eu tinha levado um frasco de de chá. Ela pegou isso, tascou em cima de mim, junto com as folhas que estavam em cima da minha mesa. Aí eu falei, agora não. Aí eu levantei, parti, fui realmente para cima dela. Ela já veio com a mão direto no meu rosto, me unhou toda. Na mesma hora saiu uma quantidade muito grande de sangue. Eu empurrei ela, eu sou mais forte do que ela, empurrei ela. Eu sei que ela caiu sobre umas cadeiras. Aí vieram algumas pessoas, foi uma coisa assim super constrangedora. Uma outra paciente que estava na recepção gravou parte da confusão. No vídeo postado na internet, algumas testemunhas afirmam que as primeiras agressões partiram da médica. A médica maltratou ela. Maltratou ela. Tá de testemunho, tem testemunha aqui, sabe? Maria Cristina nega. Não tinha como, eu estava sentada atrás da minha mesa, entendeu? Normalmente a gente atende com a porta aberta. Não tem nem como, entendeu? Eu só revidei aquilo que ela me fez. O caso foi registrado aqui na delegacia de Itapevi. A médica é tratada pelo delegado como a vítima da ocorrência, mas exames de corpo de delito foram solicitados tanto para ela quanto para a agressora. Os arranhões não foram profundos, mas a médica está muito abalada e não pretende mais voltar ao hospital. A doutora Maria Cristina tem 24 anos de medicina, boa parte atuando na saúde pública. Ela diz que nunca passou por uma situação como esta, mas que a violência dentro dos hospitais tem se tornado comum. Todos os dias a gente vê isso. É cada dia crescente o número de pessoas que, desmerecem um trabalho que é nobre, é uma coisa bonita, gente. Eu tenho o maior amor pelo que eu faço, amo o que eu faço.
Em nota, a Prefeitura de Itapevi informa que repudia toda e qualquer manifestação de violência e está tomando todas as medidas cabíveis. O texto diz ainda que foi aberta uma investigação sobre o caso. E o Senado aprovou há pouco a medida provisória 664. A MP altera as regras para o recebimento do auxílio-doença e da pensão por morte, impondo carências e tempo de recebimento conforme a faixa de idade do beneficiário. A MP faz parte do pacote de ajuste fiscal do governo federal e segue para a sanção presidencial. Os senadores também aprovaram o destaque que derruba o fator previdenciário, que é o cálculo utilizado para corrigir as aposentadorias. Após a votação, Renan Calheiros afirmou que a presidente Dilma Rousseff tem uma nova chance de não vetar o mecanismo. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Daqui a pouco a gente chega na metade do ano. Até agora, na economia, o governo praticamente fez uma coisa só e olhe lá. Como a gente viu, tentou aprovar um plano de reduzir gastos e aumentar a receita de impostos. O objetivo era evitar uma crise ainda mais rápida e violenta no país. As coisas vão ser muito diferentes no resto do ano no governo e na economia? Vão, mas não vai acontecer grande coisa. O governo vai acabar de aprovar esse plano de arrumação das suas contas que mandou para o Congresso nos próximos dias. Depois, vai implementar os cortes, o que vai causar ainda muita chiadeira. No que sobrar do ano, vai tentar apresentar um plano para fazer um país andar um pouquinho. Isto é, o plano de concessões de estradas, aeroportos e ferrovias para empresas privadas. Mas o plano não deve andar neste ano, pois falta tempo e falta dinheiro e também empresas para tocar a coisa adiante. Em parte, porque as empreiteiras estão muito envolvidas em escândalos de corrupção e muitas estão quase quebradas. Logo, o plano de entrega de obras para iniciativa privada começa a andar mesmo no ano que vem. E no final do ano, o governo começa a apresentar o plano de corte de gastos para o ano que vem. No lado da economia real, a produção e o emprego não vão continuar a diminuir. O segundo trimestre do ano, esse em que a gente está, deve ser o pior. Mas as coisas não começam a melhorar a partir de julho. Apenas param de piorar. Alguma melhora deve ser sentida a partir de setembro. As previsões para a recessão deste ano estão piorando, a gente soube essa semana. O governo fala em recessão de um pouco mais de 1%, mas a economia deve encolher quase 2%. O pior resultado em quase um quarto de século. No ano que vem, o país volta a crescer um pouquinho. Quanto? Por enquanto é difícil acreditar muito em previsões, pois 2016, claro, está longe. Mas por hora, essas estimativas são de que em 2016 a economia cresce, mas não o bastante para retomar o terreno perdido em 2015. Vai ser uma travessia longa e difícil. Boa noite. E você vai ter a seguir outras informações sobre o escândalo que abala o futebol mundial. E os combates entre tropas iraquianas extremistas do Estado Islâmico. Soldados do Iraque cercam a cidade de Ramadi. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Eu diria que nós vamos às notícias policiais esportivas. O envolvimento do Brasil no escândalo da FIFA não se limita só à prisão de José Maria Marim, não. Segundo o blog de Rodrigo Matos, colunista do site UOL Esporte, os documentos da investigação de órgãos dos Estados Unidos sobre os contratos da CBF mostram que só o acordo da Nike gerou 47 milhões de reais em propinas para o ex-presidente Ricardo Teixeira. E os números vão mudando a cada minuto. E sempre para mais, só mudam para mais. Sempre para mais. A informação teria sido dada por José Ávila,
dono da Trafic, após acordo com a justiça norte-americana. A Trafic é uma das maiores empresas de marketing esportivo do mundo e negocia direitos de transmissões de TV e publicidade de grandes eventos como Copa América e Libertadores. J. Ávila confessou crimes e devolverá dinheiro ao governo americano. E o escândalo na FIFA já pode resultar em CPI aqui no Brasil. O senador Romário conseguiu hoje 40 assinaturas para tentar instaurar uma CPI para investigar as denúncias de corrupção na CBF. Como o Romário precisava apenas de 27 assinaturas, depende agora da aprovação do presidente do Senado, Renan Calheiros, para dar início à comissão. Mais cedo, o senador parabenizou o FBI pela operação e pediu que Marco Polo Del Nero, atual presidente da entidade, deixasse o cargo. Del Nero, porém, não foi citado em nenhuma investigação, pelo menos até agora. Bom, isso vai dar ainda muito o que falar, né? É o primeiro dia dessa operação. Tanto que numa primeira informação eram 150 milhões de dólares em propina. Já surgiu a informação que só para a Copa América, só para a realização da Copa América no Brasil em 2019, Marinho teria recebido mais de 300 milhões. Quando ele assumiu a entidade em 2012, havia um pagamento de propina desde os anos 90, por conta da Copa do Brasil. Como funciona? Eles pagam a propina para ter a prioridade no marketing e na cessão dos direitos de TV. Só pela Copa do Brasil, o Marinho recebia por cada edição da Copa do Brasil 2 milhões de dólares. Segundo as investigações, quando assumiu em 2012 a CBF, aumentou esse valor e dividiu com outros 2 dirigentes, cujos nomes não foram revelados. Então, muita coisa ainda vai explodir. E muita gente, né? E muita gente. Agora, o Ricardo Teixeira fugiu do Brasil, foi morar onde? Nos Estados Unidos. Agora é que ele está frito. Provavelmente, suspeito que já deve ter recebido uma cartinha dizendo que o senhor não pode deixar o país. Porque também ele faz parte desse processo desde de 90, quer dizer, então, ele é parte integrante nesse esquema que envolve Comebol, com CACAF, direitos de transmissão de jogos no Brasil, fora do Brasil. Agora, e nos Estados Unidos tem um agravante para eles muito terrível. Lá não tem essa de acima de 70 anos não pode ser preso, como aqui, que tem condenados, prescreve a pena. 83 anos vai para a cadeia e fica na cadeia até, se for condenado a 20 anos, fica até os 103 anos. Bonitão como o Marinho tá, você viu o cabelo loiro, né? Você viu que cabelo bonito? Pois é, eles dão tintura de cabelo na prisão lá em América? Talvez ele consiga. Para ficar com o cabelo naturalmente alaranjado? Talvez ele consiga. E tudo isso começou por causa das investigações da Copa da Rússia, de venda de votos por um promotor norte-americano. E a investigação seguiu. Foi feito um relatório muito amplo. A FIFA não deu bola. Então tem muito para estourar, no Brasil e fora do Brasil. Até a Copa do Mundo da Rússia corre risco. E o J. Ávila, claro, que é um dos que está sendo investigado. Ele, o Zé Lázaro e o Marinho, por enquanto, são os únicos brasileiros envolvidos nessa investigação. E ele tem muito para falar e tem muito para revelar. E tem muito para devolver. Ele vai devolver 470 milhões de reais. Se vai devolver 470 milhões, imagina quanto não foi desviado. Tá louco. Vamos falar da Libertadores da América um pouquinho. O Internacional de Porto Alegre define neste momento o seu futuro no torneio. Como é que está o jogo? Bom, o Inter recebe o Santa Fé no estádio Beira-Rio, Santa Fé da Colômbia, e vence por 1-0. No primeiro confronto, os colombianos venceram por 1-0. Então, esse resultado está dando pênalti. O time gaúcho precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar sem pênaltis. Às 10 da noite, logo mais, no Mineirão, tem Cruzeiro e River Plate. O time mineiro avança com um empate por ter vencido a primeira em Buenos Aires por 1-0. Ontem, o Tigres do México se garantiu nas semifinais. Depois de perder o primeiro jogo para o Emelec por 1-0, o Tigres conseguiu reverter a vantagem do time equatoriano, vencendo a partida por 2-0. Rafael Sobis foi o destaque, abrindo o placar e dando assistência para o segundo gol dos mexicanos. Agora, o Tigres espera o vencedor de Internacional e Santa Fé, que jogam nesta noite em Porto Alegre. Só por hoje? Só Notícias por hoje, policiais. Né? Notícias esportivo-policiais. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela. Tropas do Iraque cercam a cidade de Ramadi antes de lançar ofensiva contra o Estado Islâmico. As forças iraquianas, apoiadas por milícias xiitas, já assumiram o controle de 2 bairros de Ramadi, a 100 quilômetros de Bagdá. A cidade estratégica está nas mãos do Estado Islâmico há 10 dias. Os disparos do exército nos arredores de Ramadi fazem parte da operação iniciada pelo governo do Iraque para recuperar o controle da província de Al-Anbar.
E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Esperamos você. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, venha se informar sobre os bastidores da telinha com Zé Armando Vanucci no Todo Seu.